Prossegue esta quinta-feira o julgamento do caso Iurde Igreja Universal, na sua terceira sessão, com prosseguimento do interrogatório ao arguido Honorilton Gonçalves, que no primeiro dia pouco ou nada disse que pudesse dar alguma guinada ao julgamento. O arguido, na última sessão... Quero deixar aqui os meus créditos ao jornalista que fez este magnífico trabalho. Crédito da Radical TV ao jornalista que fez este magnífico trabalho. Os créditos estão aí deixados. Nós respeitamos toda a propriedade intelectual. Toda a criação nós respeitamos. Por isso estamos aqui a fazer menção do jornalista que fez esta matéria. Muito obrigado mesmo pelo seu trabalho. És um excelente profissional. Vamos dar sequência do nosso trabalho. Foi apenas interrogado pelos juízes e a impressão com que se ficou é que saiu da sala naquele dia sem ter sido beliscado o seu à vontade, tal como se pôde ouvir do advogado das vítimas, David Mendes, que entretanto promete revolucionar o andamento. Vocês durante a audiência vão ter surpresas. Doutor, a audição hoje do bispo pareceu que foi muito morna, só faltou tirar uma toalha e estender-se. Foi parte do meu protesto, né? O tribunal está demonstra alguma inclinação, mas isso não vai acontecer até o final. O caso tem 5 arguidos. Honorilton Gonçalves da Costa, antigo responsável espiritual pela Igreja Universal em Angola e Moçambique, ex-homem forte da TV Record no Brasil e a pessoa de confiança do bispo Edir Macedo, que é o responsável máximo da Igreja Universal. Também é arguido Fernando Henrique Teixeira, o então responsável da TV Record África. É ainda arguido o pastor Belo Kifua dos Santos Miguel, angolano que fazia parte da então direção da Igreja Universal. Responde igualmente como arguido o bispo António Miguel Ferraz, aquele que se intitula hoje responsável da Igreja Universal e que, no entanto, não é reconhecido pelo Estado angolano, segundo o documento do Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos. Por último, citamos o arguido Rodrigo César Ferreira do Carmo, pastor brasileiro que se encontra ausente do país. A procuradora, junto ao Ministério Público, Ludmila da Purificação, na leitura da acusação, sublinha que os arguidos fazem parte de uma organização criminosa internacional. Os autos indiciam suficientemente que os arguidos são missionários, bispos e pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, adiante identificada simplesmente por Iurde. Os arguidos, para além da função pastoral e religiosa, exercem cargos de direção e chefia na referida igreja e são, consequentemente, superiores hierárquicos dos muitos ofendidos. Os arguidos, para lá de serem missionários da Iurde, fazem parte de uma organização criminosa de cariz internacional que se dedica fundamentalmente à arrecadação fraudulenta de dinheiro dos fiéis da igreja e à sua remessa reiterada. Os arguidos fazem parte de uma associação criminosa internacional. É isso aí. Quando nós dizíamos, isso está a ser dito no tribunal. Quando nós dizíamos que esses homens são criminosos, são bandidos, muita gente vinha aqui no canal apedrejar, principalmente antes mesmo de existir a reforma. Quando eu vinha aqui no canal, falava dos crimes de bispos e pastores, ou de missionários, supostos, né? Missionários entre aspas, entre vírgulas altas. Muita gente me apedrejava. Tá aí, hoje foi tudo revelado. Final de contas, perceberam que esses indivíduos sempre pertenceram a uma quadrilha de bandidos, a uma organização criminosa. E de uma proporção, de um nível, de um impacto internacional. São criminosos internacionais, criminosos que usam passaportes, até mesmo passaportes diplomáticos. Edir Macedo tinha passaporte diplomático. Não sei se atualmente já lhe receberam ou lhe caçaram o passaporte dele diplomático. Mas Edir Macedo tinha. Era desta forma que Edir Macedo tirava dinheiro da Angola e de outros países da África e mandar para Portugal ou Brasil através de passaporte diplomático. Quando nós viemos aqui falar dos crimes de Edir Macedo, muitos nos criticavam, muitos nos apedrejavam. E hoje, todo mundo sabe que esses indivíduos, afinal de contas, são criminosos. Vamos ouvir claramente o pronunciamento
Vamos aqui ouvir este pronunciamento. do país. Vamos ouvir novamente. Agora, junto ao Ministério Público, Ludmila da Purificação, na leitura da acusação, sublinha que os arguidos fazem parte de uma organização criminosa internacional. Os autos indiciam suficientemente que Sim. os arguidos são missionários, bispos e pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, adiante identificada simplesmente por IURD. Os arguidos, para além da função pastoral e religiosa, exercem cargos de direção e chefia na referida igreja. Sim. São, consequentemente, superiores hierárquicos dos muitos ofendidos. Os arguidos, Exato. apesar de serem missionários da IURD, fazem parte de uma organização criminosa de cariz internacional que se dedica fundamentalmente à arrecadação fraudulenta de dinheiro dos fiéis da igreja e à sua remessa reiterada e clandestina para a sede mundial na República Federativa do Brasil e não só. Para tanto, os arguidos ordenavam os pastores que pregavam nas diversas igrejas e templos espalhados por todo o país que influenciassem os fiéis a contribuírem e doarem o máximo de valores monetários e bens possíveis, transmitindo-lhes a ideia de que Deus e Jesus Cristo apenas olham para os que contribuem para a igreja. Essa ideia é forte e sagazmente difundida pela TV Record Angola, que é um elemento fundamental da organização, tanto é que o coarguido Fernando Henrique Teixeira, sendo pastor, veio em Angola para exercer a função de diretor executivo do canal televisivo em referência. Para tanto, a IURD Angola investiu dinheiro em quantia não apurada para a instalação da citada TV em Angola, conforme declarações dos bispos João Antônio Bartolomeu e Valente Bezerra Luís, antes presidente e vice do Conselho de Direção da IURD. A acusação faz menção que, além da TV Record, a referida igreja usou de outra operadora de TV e de diferentes emissoras de rádio para melhor difundir as suas mensagens persuasivas que levavam a logro os incautos fiéis, segundo a procuradora junto ao Ministério Público, Ludmila da Purificação, que salienta ainda que os líderes até exigiam como meta montantes a arrecadar. A liderança. Família, vocês que estão aí, vocês que estão, nossos irmãos do Brasil, por isso é que eu peço sempre, partilhem ao máximo este vídeo. Quanto mais partilharem este vídeo e este áudio, mais pessoas lá no Brasil saberão a verdade. Até o momento, a Record TV Brasil passou a ideia de que eles são inocentes, de que Edir Macedo é inocente. Edir Macedo tem ajudado o continente africano. É a ideia que a Record TV tem passado, que eles mandam cesta básica para Angola, que eles mandam dinheiro para Angola, que eles fazem trabalhos missionários em Angola, pregam o evangelho, pregam a mensagem divina. Quando, na verdade, o que eles faziam cá, através desta organização criminosa, é recolher dinheiro de forma ilegal, estipular metas nos pastores, mandar os pastores fazerem vasetomia, mandar as mulheres aplicar laqueadura. É isso que eles faziam cá em Angola. E nós, quando pedimos para partilhar os vídeos, deixar o like, é para que o povo do Brasil saiba a verdade. Os angolanos cá em Angola já abriram os olhos. Os nossos irmãos de Moçambique já abriram os olhos. Sabem que os missionários da Igreja Universal do Reino de Deus que vieram no Brasil cometeram crime no solo angolano, no território angolano. Mas esta informação, esse esclarecimento não chegou, não foi difundido ainda, não foi divulgado lá no Brasil, porque eles estão a fazer de tudo para vetar a informação, para prevalecer a ideia de que Edir Macedo é um grande homem de Deus e que ele tem ajudado o continente africano. Se você ajudar a partilhar este vídeo, fará com que os nossos irmãos do Brasil estejam a par da informação, estejam a par da verdade. O que levou de facto os irmãos missionários brasileiros serem deportados de Angola para o Brasil? É por causa de crimes. O que levou a Igreja Universal do Reino de Deus a fechar em Angola? São crimes que foram cometidos. O que está a fazer com que Honorilton Gonçalves e demais pastores da Universal sejam constituídos arguidos e sejam julgados no tribunal Dona Ana Joaquina em Angola? É por causa dos crimes que cometeram. Tavares, quais são esses crimes que cometeram? Os crimes que eles cometeram são esses crimes que está a se ler aí.
São esses crimes que vocês estão a ouvir. São os crimes que eles cometeram em Angola. Evasão de divisas, branqueamento de capitais, associação criminosa. Muitos outros crimes. Vamos continuar a ouvir o áudio, família. Eu já peço que deixe o like. Deixa o like neste vídeo, ok? Deixa o like, família. Deixa o like para fortalecer o trabalho. Deixa o like. Vamos continuar a ouvir o áudio. Da organização, na avidez desmedida por dinheiro, fixava um teto financeiro que variava de igreja para igreja e exigia que o pastor titular apresentasse montante fixado. Os pastores que não atingissem o aludido teto financeiro eram desqualificados, humilhados e tidos por preguiçosos, ou seja, pessoas fracas. A liderança da igreja, visando sempre angariar o máximo de dinheiro possível, engendrou um esquema de arrecadação fraudulenta que passava pela exploração da fé dos fiéis nos cultos por via do dízimo, oferta, doação e fundamentalmente da famosa fogueira santa. Assim, todos os valores monetários arrecadados pelas igrejas e templos espalhados em todas as províncias de Angola eram transferidos para a sede em Luanda, Catedral do Maculuço, e nos escritórios da igreja no condomínio Laranjeiras, Talatona, onde os mesmos eram convertidos em divisas e, na sequência, expatriados sorrateiramente para a sede mundial no Brasil. De referir que era prática corrente a conversão dos kwanzas arrecadados em divisas, geralmente no mercado informal do Mártires do Kifangondo, para facilitar a sua remessa indevida ao exterior. Estas operações de conversão eram coordenadas e dirigidas pelo arguido e pastor Belo Kipa dos Santos Miguel. Já na posse das divisas, entre 2004 a 2018, a liderança da IOR de Angola fazia programação e fixava os métodos para os expatriar de forma clandestina, realizando caravanas missionárias, fundamentalmente para a República Federativa do Brasil e Israel, em grupos de 100 a 200 pessoas, levando cada uma delas valores entre $10.000 americanos a $15.000 americanos. Os valores supra-referidos eram geralmente entregues em Luanda pelo pastor Divino Mota e a sua esposa Luciene Mota, no escritório da igreja, sito no município de Talatona, condomínio Laranjeira. Os bispos, pastores e suas esposas e os obreiros levavam os referidos valores supostamente a título de ajuda de custo, porém, já no destino, eram obrigados a entregar todo o dinheiro ao pastor Mota e esposa, que também seguiam viagens para o efeito. Noutras ocasiões, eram os valores entregues a missionários devidamente mandatadas pela liderança mundial. Os pastores e fiéis nestas caravanas, sob a capa de viagens missionárias, eram usados como se fossem mulas, visando unicamente a remessa clandestina de divisas para o exterior do país. Eram os pastores e esposas eram usados como se fossem mulas, mulas sem cabeça, labachúrias. Mulas sem cabeça. E essas informações que estão a ser lidas no tribunal, lá no tribunal, Dona Ana Joaquina, essas informações são informações que aqueles supostos membros da IURD, supostos obreiros da IURD, que são antirreformistas, aqueles supostos membros, obreiros, evangelistas, que são antirreformas, não sabem, não têm conhecimento, não sabem dessas informações. São informações dos bastidores, são informações daqueles que fizeram parte do clero da IURD, do clero, daqueles que fizeram parte do clero, do corpo da IURD, de facto, do corpo pastoral. São informações que os pastores têm conhecimento. Essas informações, muitos obreiros não tinham conhecimento. Muitos membros não tinham conhecimento. Então, de certa forma, eu até acho ridículo um membro que não entende sobre o corpo pastoral, o que acontece no bastidor, do altar ao escritório, ele não sabe o que se passa do altar até o escritório, ele só sabe o que se passa no salão e fora da igreja, e quer crucificar os pastores
que estão na igreja há 30 anos, estão na igreja há 25 anos, estão na igreja há 15 anos, há 20 anos. É triste. Membros que entraram há 1 mês, há 2 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos de igreja, querem ridicularizar os pastores, que são muitos deles cofundadores da igreja em Angola, dizendo que os pastores estão errados e que Honorilton Gonçalves, ou que a liderança, né, do Brasil nunca cometeu crimes em Angola. É do conhecimento de todos nós que eles, inclusive, iam lá por mártires do Kifangondo, trocar dólar. Levavam kwanza e trocavam dólar. Eu dizia em alguns vídeos meus, se vocês prestarem atenção, eu dizia em alguns vídeos meus que as campanhas, os propósitos, eram todos feitos em dólar. Por que em dólar? Para facilitar a saída do dinheiro da Angola. Muitos me disseram que eu estava a mentir, que eu era mentiroso. No Jornal de Angola, inclusive, eu disse para o Jornal de Angola que as campanhas, maior parte delas, eram feitas em dólar. Só pararam de fazer as campanhas em dólar quando houve a crise de divisas no país. Angola está numa crise em que não há divisas no país. Não há divisas. Há uma escassez do dólar, há uma escassez de euros no país. Só assim é que eles moderadamente pararam de pedir dólar nas campanhas. Mas clandestinamente existem aqueles membros que fazem chegar os dólares e eles sabem disso. Qual é a missão da igreja? Não é pregar o evangelho. Os apóstolos bíblicos foram levados ao tribunal, não por roubarem, não por enganarem, não por explorarem o povo, mas porque lhes foi proibido falar o nome de Cristo, lhes foi proibido pregar o evangelho genuíno, o evangelho da salvação, lhes foi proibido falar da ressurreição. Por isso é que muitos deles chegaram até mesmo a morrer, e muitos deles foram proibidos de falar, e saíam daquela região onde eram proibidos e iam para outra religião, e eram perseguidos por causa da verdade. E hoje, o apóstolo, digamos assim, apóstolo entre aspas, o apóstolo Honorilton Gonçalves, que entre aspas pode ser um apóstolo, esse Honorilton Gonçalves está sendo levado no tribunal por quê? Edir Macedo, se tivesse Angola, também estaria no tribunal, no banco de réus. Estaria no tribunal por causa de quê? Por amor a Cristo? Por pregar a palavra? Não! Estariam no tribunal por causa do dinheiro, porque ao invés de aproveitar a oportunidade, a popularidade, a simpatia que a igreja tem, a expansão que a igreja, o impacto que a igreja teve em Angola ou tem, para pregar o evangelho, quer dizer, espalhar o bom perfume, ajudar milhares de angolanos, não. Viram naquilo uma oportunidade para entrarem sorrateiramente, disfarçadamente e enganarem o povo. Pensaram que o povo ia ficar na obscuridade durante anos, ia ficar na ignorância durante anos. Não, não há mal que dure para sempre. Para sempre. O povo acordou. Edir Macedo, o povo acordou. Até mesmo no Brasil, vai chegar uma época que Edir Macedo será levado ao tribunal. Não brinquem com Deus. Vai chegar um dia aqui mesmo no Brasil, o Edir Macedo será levado ao tribunal. O povo vai acordar. Hoje o mundo mudou. O mundo muda a cada dia que passa. O mundo mudou. Antigamente era impossível um cidadão como eu, pacato cidadão, filho de camponês, ter popularidade, ter uma expansão, ter antena, ter credibilidade e poder fazer ecoar a sua voz. Antigamente era quase impossível. Para que isso acontecesse, eu tinha que ir para a rádio, eu tinha que ir para a TV. E um indivíduo como eu, que não tem estudo, não me daria um espaço na TV, não me daria um espaço na rádio para falar as verdades. Mas o mundo mudou de tal maneira que hoje aqui mesmo onde eu estou, nem estou na minha casa, estou fora de Luanda, nem estou na minha casa, mas onde eu estou, liguei o meu computador, liguei o meu telemóvel, liguei a luz, estou aqui a falar para milhares de pessoas. São 120 mil pessoas neste canal. O mundo mudou. O mundo mudou. Nenhum mal dura para sempre. Edir Macedo pensou que
O Titanic dele nunca ia afundar, não. O Titanic Universal vai afundar em todo o continente africano, nos 54 países africanos. E em todo o mundo, onde houver uma igreja universal do reino, o povo vai acordar. Por mais que seja demorado, mas um dia o povo vai acordar. Vamos continuar a ouvir o áudio. A procuradora junto ao Ministério Público, Ludmila da Purificação, na leitura da acusação, aludiu que o transporte de dinheiro ao arrepio da lei também foi feito pela via terrestre Luanda, Namíbia, África do Sul. Dos declarantes que se queixam porque se sentem traídos, houve quem entregou 250 milhões de kwanzas e aquela que entregou apartamentos, segundo os autos. Os líderes nacionais incutiam os fiéis nos cultos e, sobretudo, nas fogueiras santas, a doarem parte dos seus patrimônios a fim de obterem bênção e milagres. Foi assim que a declarante Estrela Saluntinga, no ano de 2018, convencida a ajudar a igreja em habitação para os pastores recém-casados, procedeu à doação de 5 apartamentos no condomínio Clássico do Sul, sito no município de Talatona, bairro Benfica, para servir de moradia aos pastores. Passados alguns meses, o pastor Eduardo Oliveira, amando da liderança brasileira da IUR de Angola, isso é, em 2019, procedeu à venda dos aludidos apartamentos aos declarantes Roberta Stella Rubem Vitorino, que pagou por um deles o valor de 24 milhões de kwanzas, Tênio Fernando Pedro de Andrade, um apartamento ao preço de 20 milhões de kwanzas, Carlos Josimar Campos Songa, que adquiriu um apartamento no Clássico Sul ao preço de 24 milhões e 500 mil kwanzas. Hoje a declarante sente-se traída e enganada, tanto que solicitou de volta os seus apartamentos. Constata-se igualmente que o ofendido e participante Nuno Mariano de Graciano, que no período de 2015 a 2019, entre dízimos, ofertas e doações, persuadido que seria milagrosamente abençoado com o dobro, entregou a IURD em parcelas um total de 257 milhões de kwanzas, para além de bens como 2 mil autocarros modelo Conte, uma viatura de marca Mitsubishi, modelo Pajero de cor dourada, uma viatura de marca Hyundai modelo Tucson de cor preta e uma viatura de marca Ford modelo Fusion. Segundo o declarante Anacleto Cláudio Pinto Antônio, foi sempre pretensão da liderança brasileira da IUR de Angola desfazer-se de todos os imóveis doados pelos fiéis. Foi assim que o mesmo, na qualidade de analista patrimônio, afeto ao Departamento de Patrimônio da IUR de Angola, acompanhou e monitorizou a venda de grande parte deste patrimônio, negociados diretamente pelos pastores Eduardo de Oliveira e Divino Mota, designadamente 5 apartamentos localizados no condomínio Clássico Sul, um apartamento na zona da Mutamba, em frente à antiga Assembleia Nacional, um apartamento do tipo T5, situado na centralidade do Sequelo, um apartamento do tipo T3, na centralidade do Quilamba, um apartamento sito no condomínio Austin Camama, uma vivenda no bairro Zango 3, 2 vivendas no Lar do Patriota, uma vivenda no bairro Neves Bendinha, um espaço de lazer sito na Ilha do Mussulo, um terreno localizado em frente à administração distrital da Samba, um terreno na zona do Quinaxixe, próximo ao eixo viário, um terreno sito na Zona Verde, bairro Benfica. Para além disto, venderam também 16 viaturas de marcas diversas e uma motorizada. No julgamento estão em causa 2 processos. No segundo processo, a ofendida se queixa alegando ter sido defraudada em seu dinheiro e em uma viatura, como ressalta a procuradora junto ao Ministério Público, Ludmila da Purificação. Os arguidos, na qualidade de bispo e missionário da Igreja Universal. Família, vocês viram, está sendo lido no tribunal tudo aquilo que os membros de boa fé, pessoas que amam a Cristo, se desfizeram de seus bens para doar para a igreja, com a pretensão de suportar a obra de Deus para que a mensagem de Cristo chegue até os confins da terra, chegue até as aldeias. Os membros deram carros, deram terrenos, deram casas para a igreja, para possibilitar que os pastores da igreja tenham uma vida digna. Pelo menos os pastores tenham uma boa casa para viver,
um bom carro para andar e consigam chegar nas aldeias. Mas o que que eles fizeram? O que que a liderança brasileira fez? Todos os terrenos que os membros doaram, todos venderam. O que que a liderança brasileira fez? Os carros que os membros davam, vendiam até os carros. Os pastores angolanos, maior parte deles, andavam a pé. Únicos que andavam de carro, que tinham direito a carros, eram pastores de nacionalidade brasileira. Mas como é possível? Os membros angolanos doam carros, até casas. Por que que os pastores não vivem nessas casas? Os pastores não moram nessas casas? Onde é que os pastores moravam então, Tavares? Fala a verdade. Os pastores moravam nas casas de renda. Se a igreja tem terrenos, por que que não constrói? Se a igreja tem casas que os membros doaram, por que que não se usa essas casas? Pegavam nas casas, vendiam, nos carros, vendiam, nos terrenos, vendiam. Os filhos alheios, os angolanos, pastores angolanos, aquilo é viver nas casas de renda, nas casas de aluguel. Aquilo é andar a pé, quilômetros e quilômetros a pé. Mas os pastores brasileiros estavam lá no condomínio, no conforto. Até tem piscina no condomínio. O cara ainda liga para São Paulo e diz: Renato Cardoso, nós estamos aqui na piscina a comer uma picanha. É complicado, família, é complicado. Sinceramente, mas o que me conforta, o que me alegra é que esta minoria, este grupinho de criminosos da Igreja Universal não representa 1% da população brasileira, ok? Não vamos aqui pegar tudo e colocar no mesmo balaio, pegar todo mundo e colocar no mesmo balaio. Não, iremos a errar. Estes criminosos da Igreja Universal não representam 1% da população brasileira e nem representam 1% dos evangélicos brasileiros. Os evangélicos brasileiros são pessoas de bem e pessoas sérias. Mas a intenção desses homens que vieram da Igreja Universal lá do Brasil para Angola é simplesmente fazer dinheiro, cavar dinheiro. Angola para eles era uma mina. Nada mais do que uma mina. Angola para eles é uma mina. Porque se Angola para eles não fosse uma mina, e se a intenção de fato fosse ajudar Angola pregando o evangelho, confraternizando com os irmãos, se unindo com os irmãos, eles não venderiam os terrenos, as casas, nem os carros. Se vendem os carros que os membros doam, vendem os terrenos doados, vendem as casas, é porque a intenção é almas ou a intenção é simples? Responda aí nos comentários. Eu quero que todo mundo responda aí nos comentários. Se eles vendem as casas, vendem os carros e vendem os terrenos, a intenção é espiritual, é ajudar o povo, ou a intenção é encher os cofres de dinheiro? A intenção é espiritual ou a intenção é material? Deixa aí no comentário, eu quero ler agora no comentário. Eu quero ver aí. Deunilson Moraes, diz aí. Beto Pontes, Nicinero, minha irmã. Wanda Riscado, minha irmã Mônica Silveira. Deixa aí nos comentários, eu quero saber. Jeff Oficial, meu irmão. Bebuscri, deixa aí nos comentários. Jonatas Santiago, deixa aí nos comentários, eu quero saber. Se eles vendem os terrenos, vendem as casas, vendem os carros doados pelos membros, a intenção deles é espiritual ou a intenção material? A intenção é ajudar os angolanos ou prejudicar os angolanos? Deixa aí, eu quero ver, quero ler os vossos comentários. Deixa aí nos comentários. Francisco Marquenzi, deixa aí nos comentários. Vânia Lubini, deixa aí nos comentários. Qual é a intenção? A intenção é ajudar ou é roubar? A intenção é ajudar ou enganar? Qual é a intenção? Deixa aí nos comentários. Wanda Riscado descreveu o seguinte: a intenção é safadeza pura. Isso é mais pura verdade. É mais pura verdade. A intenção é saquear.
Na ótica deles, eles vieram mentalizados em Angola, vieram instruídos em Angola, vieram coalição bem estudada, de que aí é um território, que a terra é fértil, vamos chegar e fazer das suas, vamos chegar e saquear o país. Eles nunca olharam os angolanos como almas, sempre olharam Angola como uma empresa. Os crentes como clientes. Por isso é que a intenção era saquear. A intenção era saquear. Os pastores andaram a pé, sem casa para morar, na casa de renda. Uma casa, morava 2 casais. Uma casa pequena, 2 casais na mesma casa. Com filhos, com seus respectivos filhos. Os membros dão casa, dão terreno, eles vendem tudo. Nós acabamos de ouvir, vocês ouviram? A ser lido no tribunal, as propriedades que eles venderam. Está a ser lido no tribunal. Não são minhas palavras. Está a ser lido no tribunal. É aquilo que eu dizia nas denúncias. Nós vamos apresentar provas testemunhais e provas documentais. Muita gente pensou que estamos a falar por falar. Não. Sabemos o que estamos a falar. Podemos até posso ser analfabeto. Filho do camponês. Um pacato cidadão que não estudou, mas falamos com propriedade, irmão, falamos com propriedade. O caso da Yurdi, nós viemos a denunciar há coisa de 5 anos, a denunciar sobre a Yurdi, aqui no canal, veja no canal. Tem tantos vídeos aqui no canal a falar da Yurdi. Me davam de maluco, maluco. Naquela altura meu cabelo era maior, meu cabelo era grande. Falavam assim, ele é maluco, olha o cabelo dele. O cabelo dele é grande, ele é maluco. Não está a bater bem. Aí não está a bater bem, tá bom. Aquele que não está a bater bem, falou. Olha agora, os que batem bem estão no tribunal. Os que estão a bater bem estão no tribunal. Os que estudaram estão no tribunal. Tá aí. Honorilton Gonçalves, constituído arguido, e muitos outros constituídos arguido. Sim. Esse maluco falatório não está a bater bem. Aí falatório não está a bater bem. Aquilo que dizem, na boca de um mais velho pode ter dente podre, mas nunca vão sair palavras podres, palavras que não prestam, palavras vazias. Vamos continuar a ouvir o áudio do tribunal. Recuando um pouco. Uma vivenda no bairro Neves Bendinho. Sim, também venderam. De lazer, sítio na Ilha do Mussulo. Venderam. Um terreno localizado em frente à administração distrital da Samba. Venderam. Um terreno na zona do Quinaxixo. Venderam. Venderam. Um terreno, sítio na zona verde, bairro Benfica. Venderam. Venderam também 16 viaturas de marcas diversas e uma motorizada. No julgamento estão em causa 2 processos. No segundo processo, a ofendida se queixa alegando ter sido defraudada em seu dinheiro e em uma viatura, como ressalta a procuradora junto ao Ministério Público, Ludomila da Purificação. Os arguidos, na qualidade de bispo e missionário da Igreja Universal, convenceram a ofendida Cremilda Wanda Mário Domingos a entregar-lhes o valor de 129 milhões de kwanzas e mais uma viatura de marca Toyota, modelo Prado, de cor azul, matrícula LD 6144 SS, com a promessa de recompensar a ofendida com bens materiais e viaturas de topo de gama, e 6 milhões de kwanzas, fazendo recurso a várias fogueiras santas. Na posse dos referidos valores e bem imóvel, e com vista a materializarem as suas pretensões, os arguidos utilizarem proveito próprio. Os arguidos confessaram parcialmente as acusações de que lhes são imputadas. Os diferentes advogados dos arguidos defendem na contestação que se devia arquivar o processo, pois os mesmos, segundo aqueles defensores, não são protagonistas e nem estariam em funções à data dos fatos arrolados nos autos. Já sobre a vasectomia, os advogados de defesa alegam que os danos não serão irreversíveis e que só foi feita por livre e espontânea vontade dos pastores. Na verdade, compulsados os autos do processo crime incerto a folhas 2507, resulta a resposta do médico de nacionalidade sul-africana, Dr. Marek Boborkowski, em relação à forma e os procedimentos adotados durante o procedimento de vasectomia. De acordo com as respostas do referido médico, todos os pastores assinaram formulários de consentimento de personalidade e voluntariedade antes de serem operados,
O facto de os ofendidos terem subscrito e manifestado expressamente o respectivo consentimento antes de realizarem o referido procedimento permite concluir que os mesmos não foram sujeitos a quaisquer situações de violência física e cujos danos sejam irreversíveis ou de difícil inflexão em face da sua extensão. Ademais, o relatório final incerto a folhas 2566 também corrobora a reversibilidade dos danos causados na medida em que os relatórios médico-forenses realizados a cada uma das vítimas, os médicos concluíram que o procedimento pode ser reversível caso os lesados sejam submetidos a nova cirurgia para o efeito, pelo que o eventual arrependimento dos mesmos no que concerne ao referido procedimento cirúrgico apenas reforça a conclusão de que os mesmos deveriam formalizar a pretensão de prosseguirem criminalmente contra os arguidos, o que não sucedeu. Por outro lado, não se poderá olvidar que a vasectomia consiste num procedimento que é reversível, ou seja, haverá possibilidade dos objetivos pretendidos com a vasectomia serem infletidos ou revertidos mediante novo procedimento cirúrgico. Acresce que, dos autos em causa, não resulta qualquer referência à existência de um relatório psicológico que demonstra que aqueles que se sujeitaram ao procedimento apresentam algum tipo de transtorno psíquico que os impede de ter uma vida normal. Pelo que, reitera-se que a mera análise dos artigos 30 a 36 da douta acusação permite vislumbrar que não houve, da parte de cada uma das alegadas vítimas, a apresentação formal de uma queixa-crime contra os arguidos, a qual constitui pressuposto essencial para o prosseguimento dos autos, retirando base da legitimidade da acusação. Os arguidos se encontram a ser acusados da prática de um único crime de burla por defraudação, sendo certo que o arguido Fernando Teixeira não consta sequer na lista de pessoas identificadas como integrante dos factos em causa. Pelo que, em suma, inexiste condição de procedibilidade para procedimento criminal pelo crime de burla, o que origina uma nulidade insuperível dos autos. De forma incompreensível, não se entende como uma organização licenciada e tutelada pelo Ministério seja considerada como uma organização criminosa, sendo que os próprios declarantes, enquanto pastores e bispos, continuam a usar a mesma para a respectiva atividade. Os bispos e pastores que se constituem como declarantes mantêm os títulos eclesiásticos pela IURD, demonstrando, portanto, o orgulho em fazerem parte desta organização. Nenhum dos bispos ou pastores entregou ou renunciou os títulos que lhes foram conferidos dentro da IURD, através da autoridade sacerdotal dos líderes mundiais da IURD, com sede no Brasil. É pois revelador da falta de clareza, dubiedade e paradoxismo destes autos. Ademais, o que parece resultar de todas as declarações de bispos e pastores, e que consta dos autos, é que a real pretensão dos mesmos é serem os únicos líderes incontestáveis da IURD, ou seja, não pretendem mais estar afiliados ou ligados à IURD enquanto confissão religiosa de base mundial, mas pretendem, efetivamente, ter uma IURD Angola. Não se poderá nunca referir que a palavra de Deus constitui um facto insufismável, mas aqui, nos autos, parece que ela é enganadora, na medida que aqueles que a interpretaram entendem por nela acreditar e partilharem com os fiéis as promessas divinas que nelas estão escritas. Tal concessão de vida e de crença integra um direito fundamental que é precisamente o direito de liberdade pública. Este direito assume uma matriz profundamente individual e pessoal que não poderá ser vilipendiada à custa de insatisfações entre pessoas. As acusações são assim infundadas. O Estado, através dos tribunais, não deve instruir-se em assuntos que são de foro interno e íntimo de fiéis, quer de pastores, quer de bispos, originando uma instrumentalização desnecessária. Também os factos referentes à alegada burla por defraudação praticados contra Cremilda Domingos são enquadrados desde 2016. Ora, se o arguido Honorilton Gonçalves apenas se encontrava em território angolano e com responsabilidade de liderança na IURD Angola desde 22 de julho de 2019, como pode a acusação procurar imputar comportamentos que ocorreram entre 1992 e 21 de julho de 2019? É, salvo o devido respeito, manifesto o desnorte do Ministério Público. Não existe, assim, qualquer nexo de imputação entre a conduta dos arguidos e a IURD Angola. Nem se configura a possibilidade de poder agora a matéria de facto ser alterada, incluindo elementos que permitam concluir que os factos ilícitos foram afinal praticados por chefes da IURD, uma vez que, como reiteradamente referido, não pode o juiz alterar a matéria do facto constante da acusação para procurar suprir as suas insuficiências.
Nessa medida, deverão, salvo devido e merecido respeito, ser arquivados quanto a ambos os arguidos por imputação assente em premissas erradas, sendo a mesma manifestamente impossível, sob pena de violação do princípio da legalidade. Advogados dos arguidos, no julgamento do caso IURD, Igreja Universal, em contestação, pretendiam o arquivamento do processo, enquanto que a PGR assinala que os citados arguidos fazem parte de uma organização criminosa internacional. É isso aí. Eles fazem parte de uma organização criminosa internacional. A PGR assinala que eles fazem parte de uma organização criminosa internacional. São perigosos, pá. Agem de forma internacional. Eles estão a fazer de tudo para inocentar Honorilton Gonçalves. Não. Honorilton Gonçalves não é santo. O Honorilton Gonçalves é partícipe, é conivente dos crimes que foram cometidos em Angola. Honorilton Gonçalves não é... Os advogados de defesa do Honorilton estão a fazer de tudo para livrar Honorilton Gonçalves. Quem esteve por detrás da vasectomia em Angola? Quem foi o primeiro bispo em Angola que veio do Brasil, veio cá buscar dinheiro? Foi Honorilton Gonçalves. Todo mundo sabe disso. Já se falou isso várias vezes em lives. Falou-se disso. É claro que, a respeito da vasectomia, eles alegam que os pastores assinaram. Mas qual é o pastor que não assinaria sendo coagido pela liderança? Os pastores foram coagidos e até mesmo obrigados a assinarem que estão de acordo. Por isso é que muitos assinaram. Mas não significa que a vasectomia é permitida na lei angolana. A lei angolana não permite a vasectomia. Não permite. Então, família, este foi mais um dos áudios bombásticos que nós exibimos aqui no live. Fique conectado ao canal, porque a qualquer momento posso voltar com outro live, exibindo também outros áudios. Ok, família? Para que você fique conectado ao canal, a você que não é membro do canal, inscreva-te no canal. Se inscreva no canal, ative as notificações, porque você será notificado sempre que eu estiver em direto, ou sempre que eu divulgar um vídeo novo neste canal. Os lives aqui no canal são lives surpresa. Eu não aviso que vou fazer live. Por exemplo, fiz uns 2, 3 dias sem vir no canal. E hoje fiz o live. É assim que acontece. Eu posso não fazer hoje e fazer amanhã, ou mais tarde fazer live. Se você se inscrever, ativar as notificações, você estará por dentro de tudo que vai acontecer aqui no canal. Você será avisado, o YouTube vai te avisar. Quero deixar aqui minhas saudações a Wanda Arriscado, ao Denilson Moraes, Beto Pontes, Andrea Santos. Quero mandar aqui as minhas saudações ao Cláudio José Rodrigues, Sebastião Pinto, Ivone Silva, aqui a Mônica Silveira, Luiz da Cunha Cunha, Luiz da Cunha Cunha. O Luiz da Cunha deixou um comentário aqui. Deixou um comentário quando ele falava sobre um imóvel que ele doou para a igreja. Deixa eu aqui procurar o comentário do Luiz da Cunha. É um comentário que ele falava que chegou a doar um carro. Luiz da Cunha, me ajuda só a encontrar o teu comentário, por favor. Se puder, faz uma cópia e manda para baixo para mim poder ler. Estou aqui a procurar. Luiz da Cunha, deixa aqui procurar. A minha mana Nice Nero, a mim, temos aí mim. Não estou a encontrar o comentário do Luiz da Cunha, não estou a encontrar. Mas ele dizia que doou um carro Land Cruise na altura, mas não estou a encontrar o comentário. Mas ele havia feito uma doação. Família, o like aí, como é que estão os likes? Quantos likes nós temos aí? Deixem um like antes de sair do vídeo, ok? Deixem um like.
Fernandes Lopes, José da Costa, meu amigo Pastor Valdete, missionária Simone. Em suma, minhas saudações a todos que nos agraciaram, nos presentearam com a vossa presença. Tita Fernandes, minha mana Tita Fernandes, Gonçalves Mate, Ei Bia, Gabriel Josene, 60% negro. Meu amigo 60% negro, como está? Um forte abraço, meu amigo. Jorge Ferreira, Maria Eni. Em suma, Dário Pacas, Gui Miguel, Fernando Langa, Cláudio José Rodrigues. Muita gente no live, muita gente. Um abraço a todos, eu amo vocês, meus irmãos, ok? Partilhem este vídeo ao máximo lá no Brasil, em outras partes do mundo, para que o povo esteja a par da informação. Gokun Sun, João Gabriel, David Comercial, Francisco Ferreira. Família, tamo junto, forte abraço e boa continuação. Fernando Pedro diz que... O Fernando Pedro, deixa-me só aqui ver o meu telemóvel para bloquear o Fernando Pedro. Vou lhe bloquear antes do live terminar. O Fernando Pedro é aquele indivíduo sem escrúpulo, tá vendo? Então, acostumado a mamar nas tetas. Está acostumado a viver do engano, a mamar nas tetas. Alguém aí, nesse Nero, alguém aí, bloqueia, por favor, esse jovem. Tem alguém aí para bloqueá-lo, por favor? Temos alguém aí? Tem alguém aí? Nada, ninguém tá aí. Nesse Nero não tá aí, é nesse Nero. Bom, família, tamo juntos. Forte abraço e boa continuação. Até o próximo vídeo, até o próximo encontro. Forte abraço, família.